Vamos resolver o problema 4.9. O enunciado dele diz o seguinte: dado que I igual a 4 quando Vs igual a 40 volts e IS igual a 4 e I igual a 1 quando Vs for igual a 20 volts e depois IS igual a 0. Ele pede para usar o teorema da superposição e da linearidade para determinar o valor de I quando o Vs for igual a 60 e o IS igual a menos 2. Então aqui esse desenho, né, este problema, né, ele vai ser dividido em vários casos, né? A gente vai olhar para cada um dos casos. Vamos ver primeiro o caso 1. Caso 1, está aqui o caso 1. O I igual a 4, esse I é a corrente que passa por esse resistor. O IS igual a 4 também e o VS igual a 40. Então a gente vai usar esses valores e nós vamos pensar no princípio da superposição para resolver. Vamos redesenhar este circuito. Nessa situação, no primeiro caso, essa fonte, nós vamos colocar o valor dela. Esse seria o circuito que a gente está resolvendo. Então nós vamos pegar e verificar qual é o valor dessa corrente que está por aqui. Então a gente vai ter duas correntes envolvidas aqui nesse problema. Nós vamos tomar que a corrente I, ela tem duas contribuições. Uma contribuição I1 mais uma contribuição I2. Onde I1 é a contribuição de Vs e I2 é a contribuição de IS. E esses dois resistores aqui nós não conhecemos eles são variáveis do nosso problema aqui, porque no final da conta a gente vai ter que determinar ele e usar que Vs igual a 60 e S igual a menos 2 e ver como que o circuito se comporta. Então vamos calcular a contribuição de I1. A contribuição de I1 ela vem quando a fonte S, né, pelo princípio da superposição, ela é feita igual a zero, né? O que é fazer uma fonte IS igual a zero do princípio da superposição? Tomar como um circuito aberto, né? Não passa corrente por ali. Então esse circuito ele vai ficar da seguinte forma. Agora a gente pode apagar aqui. Então esse circuito aqui está aberto, porque eu substituí a fonte por isso. Essa fonte aqui ela vale 40 volts. Esse resistor R1 e esse resistor R2. E essa corrente que está aqui é a minha corrente I1, né? É exatamente ela. Podemos aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão aqui. Se a gente aplicar, vamos só marcar que esse daqui é o caso para determinar I1. Podemos aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão. Para esse circuito, nós vamos ter menos 40 mais I1, R1 mais R2. Tudo isso igual a zero. Então daqui nós podemos tirar, né, que I1 é igual, o que eu fiz aqui, né? Eu passei o 40 para o lado de lá da igualdade, né? E tudo isso aqui dividindo, vai ser 40 dividido por R1 mais R2. Então tá aqui pra gente. Ou ainda, né? Talvez fique melhor, porque a gente quer calcular o R1 e R2. R1 mais R2 é igual a 40 dividido por I1. 40 dividido por I1. Olha, vamos olhar o problema, né? O problema ele fala que o I é igual a I1 mais I2, né? Então a gente pode escrever esse I1 aqui em termos de I menos I2, né? Então fica ainda, por sua vez, a gente pode vir aqui, isso vai ser 40 dividido por I menos, só que o I vale 4, né? Então fica 4 menos I2. Eu usei essa informação, ó. O I vale 4, substituí aqui e isolei a expressão para I1 e voltei com ela aqui embaixo. A gente pode guardar esse resultadozinho que está aqui. Agora nós podemos trabalhar para obter o I2. Vamos refazer aquele nosso desenho. Agora nós não temos essa fonte. Lembrando que esse resistor é o R1, né? Não podemos mudar o nome agora. Esse aqui é o R2. Essa fonte S, ela vale 4 ampere. Né? O problema fala, né? O IS vale 4 ampere. E aqui é a minha corrente 2. Como que a gente pode resolver esse problema? Podemos aqui aplicar um divisor de corrente, né? A corrente 2 ela vai ser igual a essa resistência R1 dividido por R1 mais R2 vezes o IS, onde o IS vale 4, né? Vezes IS, que é essa fonte que está aqui, que vale 4. Vamos chamar essa daqui de baixo, olha, de equação 1 e essa daqui de equação 2. E nós vamos substituir a equação 2 na equação 1. Então, quando a gente substitui uma equação na outra, nós vamos ficar que R1 mais R2, R1
mais R2 é igual a 40, 4 menos I2. Mas quem é I2? I2 é R1 dividido por R1 mais R2 vezes 4. Vou pôr esse 4 aqui. O que nós podemos fazer aqui? Podemos multiplicar tudo que está aqui embaixo por R1 mais R2, né? E aí a gente fica com o seguinte, que R1 mais R2 é igual a 40. Então, estou multiplicando todo mundo por R1 mais R2. Vai ficar 4 que multiplica R1 mais R2. 4R1 mais 4R2 menos 4R1. Então, pensa, ó, eu multipliquei aqui por R1 mais R2. Mas se eu multipliquei aqui embaixo, eu tenho que multiplicar lá em cima também, né? R1 mais R2. Então, fica lá em cima também. Não podemos deixar. Esse cara aqui, ó, esse vai cancelar com esse daqui. Esse 4 a gente pode simplificar com esse, fica um 10. O que sobra aqui pra gente, ó, R1 mais R2 é igual a 10, né? R1 mais R2 dividido por R2. Olha, o R2 daqui, R1 mais R2 daqui, cancela com esse. Aqui fica 1. No passo para lá multiplicando, a gente encontra que o R2 é igual a 10 ohm. Desse jeito a gente já encontrou quem é o nosso R2. Não dá para fazer mais nada. Então a nossa figura agora ela já está mais completa, porque a gente já determinou quem é essa resistência. Então a gente pode ir agora para o caso 2. Bom, então está aqui, ó, I igual a 1 quando IS for igual a 0 e VS igual a 20. Só que esse aqui é o caso 2. Nós podemos escrever que essa corrente aqui, I, da mesma forma, ela vai ser determinada, a corrente I, ela é 1I3 mais 1I4, onde cada um é a contribuição ou do IS ou do VS, né? Onde o I3 vai ser a contribuição da fonte VS e o I4 é a contribuição da fonte IS, que é igual a 0. Né? Então daqui a gente pode tirar que o I vai ser igual ao I3 igual a 1. Essa é uma informação que a gente já tem. Então a gente pode calcular a contribuição da fonte 3 direto. Vamos colocar nosso desenho aqui. Nós sabemos que essa fonte, eu não estou calculando a contribuição dela, no entanto, nem vai ter contribuição porque ela é igual a 0. E esse cara aqui, eu ainda não sei. Então vamos lá. Ele vale 20, né? A fonte aqui vale 20. Essa corrente vale 3. Esse aqui eu já calculei, vale 10 ohm. E esse eu ainda não sei, é o R2. Se nós aplicarmos a lei de Kirchhoff para a tensão aqui nesse circuito, o que nós vamos obter? Lei de Kirchhoff para a tensão. Nós vamos ter menos 20 mais 10 e 3 mais R2 e 3 igual a 0. Só que eu tenho que o I3 vale 1, né? Então eu vou ter menos 20 mais 10 vezes 1 dá 10, mais R2 vezes 1, R2 igual a 0. Olha, menos 20 mais 10 dá menos 10. Eu passo para lá da igualdade. Opa, aqui no caso não é R2, uma correção, é R1, que é R1. Então a gente chega que essa subtração vai dar menos 10, passa para lá da igualdade, nós encontramos que R1 é igual a 10 ohm. Assim como o R2, né? R1 é igual a R2. Uma coincidência que nós temos nesse problema. Então a gente encontrou o caso 2, o caso 1 e o caso 2, nós encontramos R1 e R2. Então a gente pode ir para o caso 3, que é quando ele dá para nós aquela informação lá, ó, qual o valor de I quando o VS for igual a 60 e S igual a menos 2, né? Então vamos voltar nesse problema, vamos verificar aqui. O caso 3, a gente quer calcular esse I quando o IS for menos 2 e o VS igual a 60. Então está aqui o nosso circuito, eu vou deixar ele um pouco maior. No entanto, este circuito aqui, eu sei quanto vale esse resistor vale 10 ohm, esse também vale 10 ohm. Então eu vou combinar aqui o princípio da superposição com a propriedade de linearidade. Eu não vou pôr os valores de VS e de S, tá? Eu vou imaginar o seguinte, que o I ele vai ter uma contribuição I5 mais uma contribuição de I6, onde essa contribuição de I5 é devido à fonte VS e essa contribuição de I6 devido à fonte IS. Então vamos calcular o primeiro, vamos determinar quem é o nosso I5. Eu vou fazer essa fonte igual a 0, ou seja, substituí-la por um circuito aberto. Está aqui o nosso circuito aberto. E aqui eu vou encontrar a contribuição de I5,
que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a lei de Kirchhoff para tensão a esse circuito que está aqui. Eu aplicando, eu vou ter menos Vs, mais 10 e 5, mais 10 e 5. Tudo isso igual a zero. Vindo aqui para cima, então nós temos que 25 é igual a Vs. Então daqui a gente pode concluir que o I5 ele vai ser igual a Vs dividido por 20. Então está aqui já o meu contribuição do I5. Agora vamos calcular qual que é a contribuição do I6. Essa fonte aqui a gente vai substituir por um curto-circuito, uma fonte de tensão, e essa corrente aqui ela vale I6. Vamos aplicar aqui um divisor de corrente e nós vamos ter o seguinte, que o I6 vai ser igual ao resistor aqui oposto, 10, dividido pela soma dessas duas resistências, vezes o IS. Bom, 10 dividido por 20 vai dar meio, né? Então, portanto, o I6 ele é igual a meio de IS. Então, a contribuição I total ela vai ser o I5, Vs dividido por 20, mais meio de IS. Então tá aqui, olha, eu fiz usando o princípio da superposição e aqui eu cheguei num resultado que mostra que a corrente I ela depende linearmente de Vs e de IS. Se a gente substituir os valores, o Vs igual a 60 dividido por 20, mais meio do IS que vale menos 2, esse resultado aqui ele vai nos dar uma corrente de 3 A, esse resultado uma corrente de menos 1. Portanto, a corrente I, para esse caso, ela vale 2 A. E nós podemos finalizar, né, este problema 4.9, e eu ressalto para que faça por partes. Leia o problema, vê o que ele fala de início, escreva aqui, né, e resolva ver o que você encontra. Então, usando o caso 1, a gente encontrou um valor de um resistor, né, o R2. Aqui está um erro aqui, pessoal. Na verdade, quando eu encontro R1, R2, né, eu inverti os valores dos resistores. Né? Aqui é o R1 mesmo, aqui é o R2, esse aqui é o R1. Né? Mas pouco importa, né, porque a gente pode renomear. Aqui eu encontrei o R2, eu posso renomear aqui no início. Né? Olha, eu posso falar que esse aqui é o R2 e esse é o R1. Vamos só inverter aqui. Esse é o R2 e esse é o R1. Quando eu faço isso, não muda nada, até porque os dois resistores têm o mesmo valor. Tá? Então não se confunda aqui. Esse é o R2, esse aqui é o R1. Não vai alterar nada. Vamos ver se tem alguma coisa na outra parte. Aqui não, porque eu já pus os dois valores. Tá? Mesmo se eles fossem diferentes, teria que tomar um pouco de cuidado, mas porque a corrente alteraria. Mas aqui no caso não tem nenhum problema. Então a gente pode finalizar então com essas pequenas correções e chamo destaque para fazer cada caso à parte. A gente finaliza o problema 4.9 e a gente se vê numa próxima resolução.